Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos para a nossa meditação de hoje, que é baseada no Salmo número 1. Esse Salmo número 1, que a Bíblia não diz quem foi o seu autor desse poema, dessa canção, mas alguns estudiosos atribuem ele a Salomão. E eu não vou ler o texto para o vídeo não ficar longo, mas eu creio que você já leu, que você conhece, e o que eu aprendo nesse texto, entre muitas coisas, que eu quero destacar apenas algumas, é que o escritor, quando ele diz bem-aventurado, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nesse primeiro versículo eu vejo que o escritor ele está querendo nos ensinar uma verdade a partir de uma desconstrução. O que eu estou querendo dizer? Você vai entender. Ele tem aqui uma verdade que ele quer apresentar, que essa verdade é que a felicidade existe. Tanto é que quando ele fala esse termo de bem-aventurado, no seu sentido original, é o mesmo aplicado como aquele que é feliz. Ou seja, ele está querendo dizer, olha, feliz é aquele que não faz segundo o conselho dos ímpios. Feliz é aquele que não anda no caminho dos pecadores. E feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O que o escritor está querendo dizer para nós aqui, que eu aprendo, que eu absorvi na minha meditação, é que muitas das vezes nós, seres humanos, estamos pegando esse sonho que é o ser feliz, porque você já parou para pensar, tudo que o homem faz é em busca da felicidade. Se você acorda cedo para trabalhar, para poder trazer sustento para sua casa, se você é casado ou solteiro, não sei, mas tudo que você faz é em busca da felicidade. Tudo aquilo que você compra ou aquilo que você projeta para o futuro é para um dia você chegar nesse lugar chamado felicidade. E muitas das vezes, esse lugar chamado felicidade, nós julgamos ele ser aquilo que as pessoas dizem. Muitas pessoas, você já deve ter observado isso, ainda mais nessa época de hoje, onde as redes sociais elas é uma vitrine muito grande e muitas pessoas colocam a sua vida na rede social e muitos tentam vincular uma vida feliz com uma vida de conquistas, com uma vida de fama, com uma vida de realizações pessoais. E o que o escritor está querendo dizer, ele traz para nós essa ligação, porque muitas das vezes nós julgamos ser feliz aquilo que é baseado na opinião do mundo. Vou te dar um exemplo. Quando nós falamos em termos de beleza, nos dias de hoje, aquilo que é belo, embora o ser belo ou não é relativo, mas as pessoas usam como métrica o ser belo aquilo que a moda dita, aquilo que os famosos ditam. Hoje em dia, o ser belo é baseado na opinião da mídia. Tanto é que se um famoso usar uma moda, vamos assim dizer, pegar um exemplo bem simples, de cabelo arrepiado, e algumas pessoas famosas falarem que é lindo ter cabelo arrepiado, você pode ter certeza, muitas pessoas vão começar a andar com cabelo arrepiado. E, embora esse exemplo que eu estou dando é muito simples, mas ele se aplica nas práticas da vida. Tanto é que, para muitas pessoas, ser feliz é ter um carro novo. Ser feliz é ter uma casa grande, bonita. Ser feliz é ter um corpo escultural. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas. Eu estou querendo dizer que aquilo que o escritor está falando, que a minha métrica de felicidade não pode ser baseada naquilo que os ímpios dizem que são. Não é porque os ímpios dizem que ser feliz é aquele que conseguiu ser famoso na internet. A minha filha, outra vez ela disse que queria ser TikToker, queria ser YouTuber, porque os YouTubers são famosos. Olha só. Ou seja, ela começa a ver isso e é tentado colocar na sua cabeça que aquilo
é um alvo a ser alcançado, porque ali está a felicidade. E o escritor está querendo dizer o seguinte, olha, não baseie a sua felicidade no conselho dos ímpios. Não tenha inveja do ímpio. E quantas vezes nós estamos abençoados, temos a nossa família à nossa volta, estamos conquistando nossas coisas, mas porque nós não temos aquilo que o ímpio diz que é importante, nos sentimos frustrados. Você consegue entender isso? Muitas das vezes nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem nos dado, porque lá fora, no mundo, as pessoas colocam um padrão de felicidade que é baseado nos conceitos deles. E por eles serem famosos, muitas pessoas, e às vezes até cristãos, querem também guiar a sua vida baseada na opinião deles. E o escritor ele vem trazendo para nós justamente essa realidade. Não, olha, a felicidade não está naquilo que o mundo diz que é felicidade. Aqui é uma coisa muito bom nós colocarmos uma separação entre felicidade e alegria. O que é alegria? A alegria não é felicidade. A alegria é aquele momento de entusiasmo, aquele momento de euforia gerada por algo externo. Por exemplo, uma conquista, algo que te deu satisfação, que veio de fora para dentro. É mais ou menos, para você entender, alegria é quando, um exemplo simples, no jogo de futebol, quando o seu time faz um gol. Você tem aquela euforia, aquele fervor do momento, que isso é alegria, que ela é passageira, porque logo de seguida o time adversário vai lá e faz um gol de volta. Então, ou seja, aquela euforia acaba. Ela vai e volta. Ela é gerada por algo externo. Isso é alegria, né? Enquanto as pessoas estão alegres no momento, mas passam minutos ou até mesmo às vezes segundos depois, já cai numa depressão, ou seja, já cai de cima para baixo no seu ânimo. A alegria é passageira. Já a felicidade, o escritor ele vai nos dizer que é algo que vai além do exterior. Ela não vem de fora para dentro, ou seja, não é aquilo que eu ouço lá fora, que muitos julgam ser felicidade, que é a verdadeira felicidade. E ele vai nos explicar nesse salmo o que vem ser a felicidade. Primeiro que ele diz, a felicidade não é a opinião do mundo. A felicidade não se encontra nos conselhos do mundo, dos ímpios, das pessoas que não temem a Deus. Segunda coisa que ele diz, a felicidade não está na prática deles. Quantos de nós, às vezes, vemos o mundo, parece que ele prospera, conforme o salmista, nós vamos um dia chegar nesse salmo 73 do Asaf, ele começa a olhar a prática dos ímpios e vê que a prática deles parece ser suave, parece ser saudável, e de repente ele vê que a prática daquele que teme a Deus às vezes é difícil e às vezes é sofredora, e o Asaf ele fala que os pés dele quase escorregaram, porque ele estava olhando para a atitude dos ímpios. Aí o salmista, o escritor desse Salmo 1, ele vem dizer para nós, olha, a felicidade também não está na prática deles. Não é aquilo que, primeiro que eles falam, depois não é aquilo que eles praticam. E terceiro, não é aquilo que eles influenciam. Você vai ver que a roda dos escarnecedores, nós podemos comparar as influências que eles trazem para as outras pessoas. Então, aquilo que eles querem impor na sociedade. A felicidade também não está lá. Só que aí ele vem dizer, então, aonde está a felicidade? Que é o versículo 2, ele fala, olha, pelo contrário, o seu prazer, ou seja, o prazer do homem, da pessoa que quer ser feliz, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É aqui que eu acho que é o ápice desse salmo, é onde ele diz que a felicidade existe e ela está em um lugar. E que lugar é esse? Quando ele fala a lei do Senhor, ele não está querendo dizer o conjunto de regras de Deus. Mas aquilo que o salmista está querendo dizer é o seguinte, a felicidade está em viver a vontade de Deus. Aqui a lei do Senhor é comparada à vontade de Deus, porque a lei expressava justamente isso, o desejo de Deus para o homem. Então, quando o salmista ele diz, olha, a felicidade está, o seu prazer está na lei do Senhor.
Só que aqui ele também fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a felicidade não está em simplesmente você olhar para a vontade de Deus, mas sim você ter prazer na vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas elas seguem a Deus não por prazer, não por amor, mas por medo, porque aprendeu a fazer assim daquele jeito. Você lembra quando aquele mancebo de qualidade, aquele jovem, ele encontra com Jesus e fala, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala assim, olha, cumpre a vontade de Deus, ou seja, cumpre a lei. E ele disse, não, mas isso eu já faço desde criança. Aí Jesus fala assim, olha, então vende o que você tem e dá para os pobres. Aí ele fica triste e volta para trás. Veja só, o que ele revela para nós? Ele estava seguindo as normas da lei, mas não estava vivendo a vontade de Deus. Porque no seu coração, a religiosidade é quem mandava, e não o prazer da lei do Senhor, não o prazer da vontade de Deus. A meditação que eu quero trazer para você nesse dia de hoje é muito simples. A felicidade existe. A felicidade o que é a felicidade? A felicidade é a satisfação do entendimento que você tem acerca de quem você é e o cumprimento do propósito da sua existência. E onde é que nós encontramos isso? É na vontade de Deus. Quando nós buscamos com prazer a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos chegar nesse lugar chamado felicidade. E aqui o escritor ele vai comparar a felicidade como sendo uma árvore. E rapidamente aqui eu apontei aqui coisinhas que eu quero compartilhar com você, rapidinho, porque o vídeo já está ficando longo, acerca da comparação que o próprio escritor faz. Ele diz o seguinte, olha, feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Aí ele compara esse homem com uma árvore. Ao contrário dos ímpios, ele vai comparar como uma palha. E eu fiz aqui uma breve comparação para poder compartilhar com você. A diferença entre a palha, que é os ímpios, e a árvore, que é aquele que teme ao Senhor, aquele que busca a vontade do Senhor. Primeira coisa que nós vemos muito já claro é o seguinte, é que a árvore, ao contrário da palha, ela é viva, ela tem vida. Ou seja, ela não é um ser inanimado. Por menor que ela seja, ela é um ser vivo. A palha, ela não tem vida. A palha não tem raiz. A palha não tem estabilidade. A palha, ela é jogada pelo vento. A árvore, ela é viva. A árvore tem um solo. Ela tem estabilidade. Ela sabe quem ela é. Você nunca viu uma árvore em crise. Você nunca viu uma árvore produzir um fruto de manhã e outro fruto à noite. Não. Qualquer árvore que você for nela, ela vai ter o mesmo fruto. Por quê? Porque ela tem identidade. Ela sabe quem ela é. Se você for numa laranjeira, você nunca vai encontrar ali uma melancia ou uma maçã. Se você for numa mangueira, no pé de manga, nunca você vai encontrar ali uma goiaba. Aquilo que o escritor está dizendo é que feliz é aquele primeiro que sabe quem ele é. A felicidade ela começa pelo entendimento da nossa identidade. E você já viu como hoje é? Hoje os ímpios, cada vez mais, até nessa questão do pronome neutro, essa crise de identidade que hoje em dia os ímpios querem impor para a sociedade, que hoje em dia já o gênero já não existe mais. Você não precisa ser nem homem nem mulher, você pode ser uma hora homem, outra hora mulher, você pode ser o que você quiser. Olha só que crise de identidade. A desconfiguração do ser humano começa aí. É por isso que o ímpio nunca vai ser feliz, porque ele perde a sua identidade. Agora, aquele que busca com prazer a vontade de Deus, primeiro, ele ganha uma identidade. Ele sabe quem ele é. Ele é uma árvore. E outra, não é uma árvore que está no deserto, ela está plantada junto a ribeiro de águas. Aí você vai começar a ver a diferença. Porque a árvore, primeiro, ela tem vida. Segundo, ela tem fruto. E o fruto dá sabor. Olha só que coisa linda. Quando eu busco a vontade de Deus para a minha vida, primeiro eu aprendo quem eu sou em Deus. Depois eu começo a entender o propósito da minha vida, ou seja, a produção de frutos. E o meu fruto vai alimentar vidas. O meu fruto vai dar sabor. E olha só, o fruto dá sabor. As folhas dá sombra,
dá descanso para as pessoas. Aquela pessoa que começa a buscar na lei do Senhor a razão da sua existência, ela vai entender que a sua vida é vida de descanso. É um lugar que as pessoas encontrarão descanso. Veja só, tem fruto, que é sabor, tem descanso, no caso as folhas, que são sombra, tem também os galhos. O que são os galhos? Os galhos são abrigo. Você olha para essas árvores aí, principalmente aqui perto da minha casa, cheio de passarinhos. Por quê? Porque nos seus galhos há abrigo, há segurança, tem ninho neles. Olha que coisa linda. E ainda por cima, mesmo assim, depois da morte da árvore, a sua madeira produz móveis, produz utilitários. Isso nos mostra que quando eu não sigo a opinião dos ímpios, quando eu não sigo o conselho dos pecadores, quando eu não paro para poder viver a vida dos escarnecedores lá fora e eu passo a buscar na lei do Senhor com prazer a sua vontade, eu vou encontrar primeiro a minha identidade. E ao encontrar a minha identidade, eu vou encontrar o propósito da minha vida. E quando eu vivo isso, com identidade e propósito, eu vou chegar naquele lugar chamado felicidade. O que é felicidade? Felicidade não é estar alegre todo o tempo. Ser feliz não é estar sorrindo a todo momento. Mas ser feliz é você viver num momento de paz, que independente das circunstâncias, você não se abala. Claro, nos entristecemos, como é óbvio. Eu já chorei muito, inclusive até por esses dias tenho chorado bastante. Mas isso não quer dizer que eu perdi a minha identidade, que eu deixei de ser um produtor de frutos. Eu sei quem eu sou e sei o propósito de Deus na minha vida. Felicidade é quando você entende quem você é, quando você entende o seu propósito. Aí pode chover, pode fazer sol. Você, mesmo hoje estando triste, você vai viver triste, mas em paz, porque você sabe quem você é. A felicidade, ela tem como ponto de partida e ponto de chegada a vontade de Deus. Esse Salmo número 1, ele vem trazer para mim, entre outras lições, claro, temos muitas lições aqui, mas eu quero destacar para você essa. A felicidade existe e ela começa e termina em nós encontrarmos e buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando você sabe quem você é e o propósito da sua existência, você consegue ser feliz. Você vai viver uma vida de satisfação. Talvez vai chorar algumas vezes. Talvez as coisas podem não parecer tão boas por momentos. Mas só que mesmo nos momentos adversos, é como a tempestade, ela vem, a árvore vai lá, se curva, a árvore vai lá, às vezes muitas folhas vão embora por causa da tempestade, mas ela está plantada. As folhas voltam a nascer, o fruto volta a nascer e tudo, conforme diz o texto, que ela faz, prospera. Amém? Eu não sei o que Deus falou com você quando você leu o Salmo número 1. Comigo eu tenho essa meditação para poder compartilhar com você. Mas o meu conselho eu termino aqui. Continue lendo a palavra do Senhor. Mas não só leia por ler, não. Pare, medite, mastigue, leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Lembre-se do que Jesus falou, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Esse foi o nosso primeiro dia de meditação. E espero você aqui amanhã. Então, leia o Salmo número 2, medite no Salmo número 2 e amanhã nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. E olha, compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para alguém. Eu tenho certeza que as pessoas serão abençoadas, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até amanhã.